Olá pessoal, eu sou o professor Viegas e na aula de hoje eu vou falar sobre função de primeiro grau ou função afim. Não deixe de se inscrever no canal do professor Viegas. Bom, então aqui nós temos a função de primeiro grau, né, f de x, em função de x, né, que é igual a vezes x mais b, onde o a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Então a representação aqui pode ser f de x igual a x mais b, ou no lugar do f de x substituir por y. Porque aí então num eixo eu vou ter o x e no outro o y, então eu posso escrever que o y é igual a x mais b. O a então é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. Quando o a é maior do que zero, a função é crescente, ou seja, o a é positivo, né? A função é crescente. Quando o a é menor do que zero, a função é decrescente, ou seja, o a negativo, né? Então, quando na equação tiver a positivo, a função é crescente, e quando o a for negativo, a função é decrescente. Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui o primeiro exemplo, exemplo A. A função f de x aqui é igual a 2x mais 4. Então, sempre o que estiver multiplicando o x é o a. Então, nesse caso aqui, o a é o 2. E o número que está sozinho é o b. Então, nesse caso, o b vale 4. Então, coloquei em vermelho aqui, foi f de x igual a x mais b, o a equivale ao 2 e o b equivale ao 4. Não importa a ordem, poderia estar invertido, que poderia ser 4 mais 2x, continuaria sendo o a 2 e o b igual a 4. Então, como o a é maior do que zero, né, é positivo, a função é crescente. No exemplo B, para a função f de x igual a menos 2/3 de x mais 1/2, o número que está multiplicando x é uma fração menos 2/3. E o número que está sozinho é uma fração também 1/2. Então, nesse caso aqui, o a equivale a menos 2/3, né, que está em vermelho aqui, e o b, que está sozinho, equivale a 1/2. Como o a é negativo, né? Então ele é menor do que zero, ele é uma função decrescente. Lembrando que essas funções aqui, quando eu vou construir o gráfico delas, lá no plano cartesiano, elas representam uma reta, porque o x aqui, o expoente dele é 1. Então sempre que eu tiver um expoente 1 no x, eu vou, na hora de construir, eu vou ter uma reta. Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar como construir essas retas no GeoGebra, né? No aplicativo, no software matemático GeoGebra. Então vamos ver alguns casos particulares. O primeiro caso aqui, então, a função linear, né? Quando o b, o coeficiente linear, é igual a zero, então a função f de x vai ser igual a vezes x, não vai ter o b aqui. Então vamos ver alguns exemplos, né? Então o y é igual a 3x, é um exemplo de função linear, não tem o b. Y igual a menos 2/3 de x, ou y pode ser igual a x, ou y pode ser raiz de 2 vezes x. Então são alguns exemplos de funções lineares, né? Depois nós temos a função identidade, quando o a é igual a 1 e o b é igual a 0. Então nesse caso aqui, o y é igual a x. Então esse caso aqui, a função era linear, mas ela também é considerada uma função identidade, porque nesse caso o a é 1 sempre. Então não vai aparecer nada na frente aqui do x, mas ele tem um 1 multiplicando ali, né? Então o y é igual a x. Isso se chama função identidade. E depois aqui nós temos a função constante, né? Quando o a é igual a 0 e o b pertence, aqui não saiu no slide, né? O pertence a todos os reais, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho, pode ser qualquer número dos reais, né? Mas eu não tenho aqui, então, o valor do a, né? Nem o x, né? Então, apenas vai ser o valor do número que eu tiver, né? Alguns exemplos, o f de x igual a 5. Essa é uma função constante, né? Vai dar uma reta, né, paralela ao eixo do x, né? F de x pode ser igual a 0, o f de x pode ser menos 1/4.
Então, vamos ver alguns exemplos resolvidos aí, né? Então, exemplo 1, considerando a f de x igual a 3x mais 1, determinar o coeficiente angular e linear. Então, como f de x é ax mais b, então, nesse caso aqui, olhando a função, ó, o que está multiplicando o x é 3 e o número que está sozinho é 1. Ó. Então, o coeficiente angular é o a, que é 3, e o coeficiente linear, que é o b, é 1. Então, na letra B, pergunta se a função é crescente ou decrescente, né? Então, para ela ser crescente, o a tem que ser positivo, ou seja, maior do que zero. Nesse caso aqui, o a vale 3, então ele é maior do que zero, a função é crescente. E na letra C, pede para calcular a função aqui quando o x for igual a 2. Ó. Então, no lugar onde tiver x, eu vou substituir por 2. Eu coloquei aqui em azul para evidenciar bem. Ó. Então, o x aqui vale 2. Então, no lugar onde tinha x, substitui por 2. Ó. A função lá, 3 vezes x. O 2, ó, em azul aqui, 3 vezes 2 mais 1. Ó. Depois é cálculo matemático simples aqui, só resolve primeiro sempre a multiplicação, né? Então, eu vou fazer aqui 3 vezes 2, que dá 6, mais 1. Então, quando o x for 2, né, o y vai valer 7. Então, f de 2 igual a 7. Quando o x for menos 3, então onde tiver x eu vou substituir por menos 3 aqui. Ó, então, 3 vezes o x, que é menos 3, 3 vezes menos 3, mais o 1, mais esse 1 aqui. Ó. Então, 3 vezes menos 3 dá menos 9 mais 1. Tá? Então, aqui usando a regra dos sinais, menos 9 mais 1, né, subtrai, né, quando tem sinais contrários, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, o maior aqui é 9, né, 9 menos 1 vai dar um resultado negativo, menos 8. Então, quando o x for menos 3, o y vale menos 8. Exemplo 2. Conhecendo a função f de x igual a menos 5 meios de x, né? Então vejo que aqui eu não tenho o valor de b, determinar o coeficiente angular e linear. Então, como a está multiplicando o x, né? Então nesse caso aqui, quem é que está multiplicando o x? O menos 5 meios, então ele é o a. E o b não aparece, ó. Não tem b, então o b vale 0. Então, como o a é menor do que 0, né? É uma função decrescente, né? O a é negativo, função decrescente. Vamos calcular aqui então quando na letra C pede ó, o x menos 1, né? Qual é o valor do y então, né? Então x igual a menos 1, no lugar do x substitui por menos 1, ó. Então vai ficar ali menos 5 meios vezes menos 1. Então menos vezes menos vai resultar em mais aqui. Então 5 vezes 1, né? Dividido por 2, que vai dar 5 meios. Então, quando x for menos 1, o y vale 5 meios. Quando x for 2, é a mesma coisa. Eu vou substituir no lugar do x ali por 2, né? Então, aqui ó, eu posso fazer 2 vezes 5, né? Que vai dar 10, e dividir por 2, ou posso simplesmente cortar aqui esse 2 com esse 2, ó. Porque, na verdade, eu estou dividindo 2 por 2 aqui. Tanto faz, né? A ordem, a multiplicação e a divisão não tem prioridade um em relação ao outro. Então é mais fácil eu simplificar esse 2 com esse 2 que multiplicar por 2 e depois dividir por 2 de novo não faz sentido, né? Então ali vai sobrar só o 5. Como eu estou multiplicando um número negativo por um positivo, vai dar resultado negativo. Então o resultado vai ser menos 5. Quando x for 2, o y é igual a menos 5. E a última questão é do exemplo 2, né? A letra D. Pede agora ao contrário, eu tenho o valor de f de x, que a gente já sabe que o f de x é o y, então o y vale 20, né? E quer saber então o valor de x, quando o y for 20. Então, como o y é o f de x, no lugar do f de x aqui na função, eu vou substituir por 20, está em verde ali, né? Então 20 vai ser igual a menos 5 meios de x. Então, como é que eu vou isolar aqui? Nesse 2 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 20 vezes 2, que vai dar 40, que é igual a menos 5x. O menos 5 também, ele é um número negativo e está multiplicando o x.
não tem troca de sinal, às vezes o pessoal confunde aí, né? Não existe a troca de sinal, existe a troca de operação. Como está havendo uma multiplicação ali, vai passar para o outro lado dividindo. Ele é um número negativo, vai continuar sendo negativo no momento que ele está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. Então ficou 40 dividido por menos 5. Que vai dar resultado, então, mais dividido por menos vai dar menos, né? Então 40 por 5 dá 8. O x é igual a menos 8 quando o y for 20.